Bem, amigos, hoje estamos recebendo aqui o Dr. Roberto de Jesus, advogado criminalista. Hoje vamos falar um pouco sobre a operação Machine, desencadeada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, da cidade de Nanuque. Vamos comentar um pouco sobre o caso e o que o Dr. Roberto sabe sobre esse assunto. Doutor, bom dia. Bom dia. O que o senhor sabe sobre essa operação desencadeada na Secretaria Municipal de Obras de Nanuque, doutor? Walter, eu vou me ater exatamente à fala do delegado que conduz as investigações, o Dr. Luiz Bernardo, que ontem em coletiva, à imprensa, e que eu tive a oportunidade de estar no local assistindo, deixou de forma muito clara que, a partir do ano de 2021, foi instalado na Prefeitura de Nanuque uma organização criminosa. E nessa fase da investigação está identificado que vem atuando em um dos setores da Prefeitura, que é o setor de obras. Então, com maior profundidade, a gente se apropria dessas informações a partir das informações de quem conduz a investigação, que é o Dr. Luiz, da Polícia Civil, e com maior espanto a gente ouviu os detalhes da atuação dessa organização criminosa que vem atuando, conforme está se apurando, no setor de obras da Prefeitura Municipal de Nanuque. Falou-se claramente a decisão judicial num desfalque de R$ 4.680.000 só no setor de obras, Falou-se em parte detalhes da atuação dessa organização criminosa através de horas de máquinas contratadas, muitas vezes não realizadas, ou quando realizadas, valores superfaturados, Então, assim, muito espantoso o que nós ouvimos ontem, mas também reconfortante do ponto de vista da presença da justiça, de que algo está sendo feito depois de 3 anos a gente andar pela cidade e ouvir as pessoas comentando essas situações que vinham acontecendo e que vêm acontecendo. Eu tenho dito, desde ontem eu tenho falado, que o que nós ouvimos ontem na entrevista coletiva do delegado de polícia acerca dessa organização criminosa atuando dentro da Prefeitura de Nanuque, nós estamos ouvindo, diante de tudo que já ouvimos nesses 3 anos, apenas uma ponta do problema. Se as pessoas, eu tenho certeza e convicção de que a justiça não vai faltar com nós, comunidade, se começar a adentrar no que se ouve aqui, no que já se viu de documento, na área da saúde, por exemplo, o que a gente ouve, o que a gente já viu na mão de pessoas, de documentos, acerca do que vem acontecendo na área da saúde, o que a gente já ouviu, já viu também acerca do que acontece no setor de garagem, oficina da prefeitura. Olha o escândalo das peças, das casas de peças na cidade de João Monlevade. Vereadores foram lá e constataram que as lojas não funcionam, mas, no entanto, foram para a Câmara e passaram a patical em cima dessa situação das peças. Então, eu tenho esperança que essas investigações elas nos levem a descobrir e a confirmar essas conversas de rua, todos os cantos você vai, que na saúde existe um escândalo. Olha, a gente ouve o servidor do município falando. Eu ouvi 2 expressões que me chocaram. Uma, doutor, estão roubando a rodo. A outra expressão, doutor, se eu for contar o que eu estou vendo aqui, é de causar medo. São expressões de pessoas, Walter, e minha comunidade que neste momento está nos ouvindo, estão dentro do sistema e que não concordam com o que está acontecendo. São servidores públicos efetivos que estão se insurgindo e acabam colocando isso na rua, assustados que estão, desprotegidos que estão. Doutor, ontem a gente tomou conhecimento que o atual gestor da Prefeitura Municipal de Nanuque soltou a nota alegando desconhecimento dos fatos que ocorreram dentro da sua secretaria. O senhor é ex-gestor da Prefeitura Municipal de Nanuque. O senhor pode nos dizer, é possível o gestor não saber o que está acontecendo dentro da sua secretaria de governo? Valder e comunidade, só é possível a gente não saber o que acontece dentro do governo se a gente brincar de ser governo. Se eu for para a prefeitura brincar de ser prefeito, certamente eu não vou dar conta daquilo que acontece em cada pasta. Mas se eu for uma pessoa diligente, que acompanho e que tem ao meu lado, por exemplo, um controlador interno, é um cargo, o status de secretário. Se eu tenho um controlador interno, se eu tenho uma procuradoria que atua,
Se eu sou um prefeito, que os conselhos municipais, que nós chamamos de controle social, se esses conselhos municipais, seja da saúde, educação, transporte público, saneamento básico, juventude, assistência social, esses conselhos, eles atuam com um controle social, que acompanha a gestão, além do controlador interno, que tem a obrigação de ter uma ação preventiva, de atestar se o processo da despesa ele está legal ou não, e com poderes de barrar caso tenha alguma irregularidade. E esse poder que o controlador interno tem, na verdade, ele pode barrar até mesmo um ato do prefeito. E se o prefeito ainda insistir, ele pode oficiar a procuradoria do município, ele pode informar a Câmara, ele pode informar o Ministério Público. O controlador ele tem esse poder internamente. Então, para que um prefeito não dê conta que com um rombo desse tamanho, de 4.680.000, somente numa pasta, ele não dá conta, dizendo que ele foi traído, que foi decepcionado, porque hoje acontece assim. Todos os secretários da prefeitura de Nanuque, eles têm poder de contratar despesa e pagar, sem que o prefeito assine nada. Ou seja, ele delegou, ele passou todos os poderes dele de prefeito para secretário, que não foi eleito para isso. E aí o que ele tem de equipe de fiscalização não dá conta de fiscalizar ou é conivente. Então não tem como falar, olha, pode passar alguma coisa despercebido por um prefeito? Pode. Mas nós estamos falando de uma pasta em que eles anunciam todos os dias para nós, obra para todo lado. E aí quando a Polícia Civil vai investigar diante do que chegou para ela, você descobre que além de obra para todo lado, há saque para todo lado. Que foram 4.680.000 o montante apontado em processo judicial. Então não é só obra para todo lado, está acontecendo saques para todo lado. Nós estamos sofrendo um assalto, a cidade está sendo saqueada. Então como é que um prefeito, um controlador interno, que aliás eu tenho informação, não sei se procede, a controladora interna da prefeitura de Nanuque é sobrinha do prefeito. Como que alguém que tem um vínculo tão próximo, de parentesco, também não atua até no sentido de proteger o gestor? Porque o que nós estamos identificando aqui é ausência de controle, ou uma brincadeira de ser prefeito e de vice-prefeito. E aí, em parte, uma brincadeira de ser vereador, porque a Câmara teria que estar acompanhando. O que o nosso delegado de polícia falou ontem? Vereadores que vinham atuando no sentido de impedir fiscalização. Então agora eu posso dizer, parte dessa Câmara que vem atuando dessa forma, omissa, irresponsável para com o povo de Nanuque. Eu falei hoje numa nota de esclarecimento, dia 31 de março agora, o prefeito vai ter que mandar todas as pastas dele, com documento, nota fiscal, empenho, relativo às despesas do ano 2023. Qualquer cidadão pode requerer à Câmara para ter acesso a esse documento, pode tirar cópia. Então, por que nós, cidadãos, não vamos fazer esse caminho diante dessa aberração anunciada, ou seja, organização criminosa na prefeitura? Ô, doutor, eu como editor do portal de notícias Radar Nanuque tenho o dever de acompanhar as redes sociais do que está acontecendo no cotidiano, né? Não só eu, quanto os demais órgãos de comunicação. E já acompanham muitas falácias em grupos de WhatsApp, de redes sociais, dizendo que existe uma lista dentro da prefeitura de Nanuque que paga pessoas para não falar mal do governo. O senhor tem conhecimento dessa estratagema do governo? A gente tem conhecimento dessas falas na rua e quando a gente pega a rede social, a gente percebe algumas condutas, né? A gente sabe de pessoas que antes eram oposição ao governo, depois falou demais sem provar, respondeu o processo, tem condenação e sabe-se por ouvir dizer que essa pessoa hoje está a serviço, para falar bem, para que não responda financeiramente por um ressarcimento ou por uma indenização que teria ou uma ameaça de processo sobre ela. Nós conhecemos situações assim que chegam todos os dias essas reafirmações de que tem pessoas à disposição, né? Então assim, a gente fica pasmo, porque quando você pega a rede, qualquer cidadão de bem que fizer qualquer crítica, ele é atacado de imediato. Ameaçam entrar na vida pessoal
dessa pessoa que fizer qualquer crítica. Qualquer servidor hoje, e disseram que não teria perseguição, se ele conversar com alguém ligado à oposição, de imediato ele é abordado. Eu tive, por exemplo, um certo tempo na recepção do pronto-socorro para pegar um documento de uma funcionária. Antes dela voltar para o setor, eu tive notícia que ela foi chamada na sala administrativa. Isso é um fato. O que o Roberto veio fazer aqui? Essa é a abordagem, isso é assédio. Eu fui curtir uma publicação de uma servidora, doutor, não curte não, que estão acompanhando até quem curte as nossas publicações. Então são situações que as pessoas foram, desde o início desse governo, orientadas a não conversar quem era do outro governo. Então essa é a chamada liberdade que eles pregam, que não teria perseguição ao servidor, né? Poucos se arriscam, né, que tem disposição de assumir uma postura aberta, de dizer, olha, eu não concordo com isso, eu tenho um outro candidato que eu acredito em outra postura. São poucos. Nós sabemos que não estão satisfeitos com o quadro interno da prefeitura. Não sabemos que não estão satisfeitos com o projeto que está em curso. Porque eles conseguiram perceber, por várias gestões que já passaram, né, por eles, que o que está aí é um desmando total. É uma falta de autoridade. Então, as pessoas estão sufocadas. Elas não têm a quem se reportar na administração. Exemplo aqui. Você já ouviu falar em ouvidoria? Sim. Nós tínhamos uma ouvidoria lá atrás que dava o WhatsApp na rede social. Que a população poderia se reportar e que tinha um retorno, né, para essa população. Seja uma lâmpada queimada, seja uma má prestação de serviço público, seja um desentendimento ali com o servidor, né, uma coisa que a população entendesse que poderia denunciar, e nós damos resposta. Hoje, certamente, a população ela chega à conclusão de que não dá para buscar uma providência. Eu fui abordado há pouco tempo por um policial militar, né, de uma manifestação que ele fez junto ao órgão público e que não teve resposta. Né? Então, o que acontece? Eu sempre falei, seja como procurador do município que já fui, seja como prefeito que já fui, quando o cidadão chega à prefeitura, aos órgãos de fiscalização, controle interno, ouvidoria, ou Câmara Municipal, ou Procuradoria, e leva seu reclame e não consegue ser recepcionado, abraçado, qual a tendência dele natural? Ele vai para a delegacia, ele vai para a rua falar, ele vai para a promotoria falar, ele vai para o juiz buscar uma providência judicial, porque o poder público municipal, quando ele age no sentido de cruzar os braços, de fechar os olhos para os amigos, que está fazendo de qualquer jeito, a tendência do nosso povo é desacreditar. Por que as pessoas não querem vir à urna votar? Por que elas não querem participar de eleição? Por que elas não querem receber as pessoas na casa? Porque quando elas buscam, não tem resposta. Doutor, a bandeira atual do atual governo, né, é obra particular, conforme o senhor mencionou aí. Contudo, recentemente a gente recebeu um morador do bairro Campinho. Campinho é o nome popular, que normalmente o bairro lá chama São Geraldo, né? Exatamente. Pois bem, esse morador mencionou para nós aqui, inclusive fez um apelo durante a gravação, que existe uma escola pública dentro do bairro São Geraldo que está abandonada. Se não me engano, essa escola está abandonada desde a época do seu governo. E a alegação do governo é que não há crianças suficientes para estudar nessa escola e pretendem montar um asilo ou alguma coisa para assistência social. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: realmente não há demanda para a abertura dessa escola dentro do Campinho, visto que as crianças estão andando mais de 3 quilômetros do sol para estudar em outras escolas, como aqui no Lima, como aqui no Polivalente, né? Estão deslocando a pé, um local perigoso, que é aquela estrada que dá acesso ao posto de gasolina, né? Para poder estudar, porque não tem transporte público também para levar as crianças, né? Eles estão vindo sol. Gostaria de saber, senhor, realmente não há demanda? E se caso o senhor é pré-candidato, né, ao cargo de prefeito, caso o senhor retorne à Prefeitura Municipal de Nambuco, o que o senhor pretende fazer diferente para resolver o problema desse povo, dessa comunidade do bairro São Geraldo? Ô Valdo, existe um projeto, primeiro quando nós estávamos na Prefeitura, o grande desafio foi saber a quem pertencia o prédio, ao Estado ou ao município. E nós vamos buscar essas informações. Realmente o Estado não tem interesse, o prédio pertence ao município de Nambuco. Primeiro momento.
Segundo momento, nós fizemos uma demanda, um levantamento de demanda, né? Se era o caso de ter uma escola ali. No momento que nós levantamos, não dava para criar uma escola. Havia uma possibilidade de fazer uma extensão de uma escola municipal já existente, fazendo funcionar ali naquele local salas de aula para atender aquela região. Pois bem, tudo organizado para assim acontecer, nós tivemos uma manifestação do Ministério Público e do setor de vigilância sanitária da Diretoria Regional de Saúde, no sentido de que nós dessemos uma resposta à questão do Recanto Conviver, que é a nossa instituição de idosos, que funcionava num equipamento, numa casa inadequada para o funcionamento da instituição. Com toda aquela dificuldade que nós vivíamos naquele momento, falta de recurso e tal, esse projeto inicial da extensão de escola foi abortado naquele momento para que a gente pudesse utilizar aquela estrutura, adequando ela para abrigar o público da instituição de idosos Recanto Conviver. Nós deixamos todo o encaminhamento junto ao Ministério Público e junto à Diretoria Regional de Saúde, Setor Vigilância Sanitária, com sede em Teoflotone, que é a instituição, o setor que fiscaliza as condições dessas instituições como Recanto Conviver, que é a instituição de idoso. Tudo ok para efetivar as alterações. Nós saímos do governo. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu quero registrar aqui que os nossos idosos do Recanto Conviver, qualquer técnico da Diretoria Regional de Saúde, Teoflotone, Setor Vigilância, que for lá fiscalizar onde eles estão hoje, qualquer membro do Ministério Público que for lá e pegar a discussão do nosso governo, o projeto que deixamos encaminhado, vai verificar que aquele equipamento, aquele imóvel, não possui condições para abrigar uma instituição de idosos, como é o caso do nosso Recanto Conviver. No entanto, a sua pergunta, se nós tivermos oportunidade de voltarmos, né, nós estamos aqui tratando de uma recuperação de um equipamento público, cujo anseio da população ali é ter uma escola ou algo mais, né, abrangente que possa beneficiar diretamente. Não vejo por que não fazer uma extensão de escola ali. Se nós temos Escola Municipal Serafim Machado Naia, se nós temos Escola Municipal Américo Machado, né? Escola Municipal Zuleide Macieira, por que não, se não for o caso de criar uma escola, talvez pelo tempo, mas para dar uma utilidade mais rápida, por que não fazer uma extensão de uma dessas escolas já existentes, tendo ali salas de aula funcionando para abrigar aquele público cuja demanda vai ser levantada para saber qual é o real número de estudantes. E com certeza, se você tiver uma oferta de escola ali, é natural que com o tempo vai aumentar esse público, por ter uma escola que vai pegar bairro Laticínio, né, Alto Bonito ali, o próprio bairro São Geraldo, como conhecido como bairro Campinho. Sim. Então, demanda de crianças existe no local. Não é assim, das falácias do governo que não existe demanda para poder manter a manutenção de uma escola naquela localidade. Há demanda então. O que nós constatamos é que existe uma demanda. O que nós não tivemos condição foi de criar uma escola para aquele local. Não que nós vimos foi o quê? Uma extensão de escola já existente para ali, colocando salas para funcionar. Por que não efetivou, Roberto? Repito, a demanda do Ministério Público e Diretoria da Saúde e a pressão sobre nós, e não achamos outro equipamento naquele momento que pudesse servir ao projeto de adequação que eles queriam. Tem uma pergunta aqui dos moradores do meu bairro, né, que é o conjunto de bairros que abrange Vila Nova, Nações Unidas, Jardim das Acácias. Temos um problema seríssimo aqui. É o problema do posto de saúde. O posto de saúde foi deslocado lá para a saída do Naquiluque. O pessoal tem que andar mais de 1 quilômetro só para poder... Se a pessoa procura um posto de saúde porque está doente, está passando mal, ou a pessoa doente vai andando aqui, lá na saída, próximo ao Naquiluque, para poder conseguir uma consulta. Caso o senhor retorne à Prefeitura Municipal de Namuco, o senhor pretende resolver essa demanda para esse conjunto de bairros que está sofrendo com esse posto longe? Valdo e comunidade, o que tem na saúde hoje funcionando foi o governo nosso que montou, organizou. Nós tivemos um avanço na saúde porque nós recuperamos nossos indicadores da época que estavam lá no chão, fizemos o pronto-socorro funcionar melhor. Eu, enquanto estive, eu passei 12 vezes em cada quarto daquele pronto-socorro, perguntando às pessoas se o atendimento havia melhorado. Então, o que tem hoje, por exemplo, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, funcionava numa casinha simples lá no bairro de Esperança. Esse programa não era cadastrado, o município não recebia nada por ele. Nós deslocamos para a rua circular,
esse município, esse órgão hoje, né, esse equipamento hoje é conhecido, o município recebe por isso, e já era para ter avançado. Nós temos o CAPS 1, era para estar CAPS 2, significa mais recursos, mais profissionais. Eu estou dando um panorama rapidamente acerca da saúde. Nós vimos aqui agora, né, anunciando liberação de recursos para a construção de unidade de saúde. Nós somos uma região com um público enorme, né? Mas aqui se refere a essa região como o maior colégio eleitoral. Só consegue enxergar na época da eleição como o maior colégio eleitoral. Eu venho andando aqui e eu falo isso com muita tranquilidade. Mas você foi prefeito, mas eu não recebi o tanto que está recebendo hoje. Comigo faltou dinheiro. Se nós estivéssemos nessa condição hoje, eu tenho certeza que nós estaríamos com uma cidade mais avançada. Nós fizemos mais com menos. Aqui estão fazendo com mais o que talvez nós teríamos feito em outras condições. Melhor. Eu dou mais uma pergunta. Mas só para reafirmar aqui, me permite, desculpa. Lógico que em razão do público aqui, nós temos que pensar e temos que afirmar um compromisso aqui de estender o atendimento à saúde, deslocando para essa região um equipamento. Não dá para colocar a população em sacrifício como vem sendo colocado ao longo desse tempo, né? Então a gente espera que num cenário de normalidade a gente tenha a condição de efetivar o que nós estamos falando aqui. Se a gente tiver oportunidade, nós vamos efetivar um equipamento nessa região como forma de atender, ampliar a oferta de serviço, né? Atender melhor a população, né? Diminuir esse peso que é sobre ela, que é ter que se deslocar no momento da necessidade, da doença, com a unidade de saúde que está, né, a quilômetros dela. Doutor, a gente tem conhecimento, conforme eu mencionei anteriormente, a gente trabalha com mídias, acompanha o que está acontecendo no cotidiano. E pelo que a gente percebe, que a pedra no sapato do governo municipal, no setor do transporte, arrumou desvio de peças da prefeitura, desvio de combustível. Tem muitas falácias nesse sentido. Na época do seu governo, o que o senhor fez para poder combater esse suposta corrupção dentro daquela garagem? A primeira coisa que nós fizemos foi colocar rastreamento em cada veículo. O rastreamento permitia a gente enxergar cada veículo em tempo real onde ele se encontrava. O rastreamento de veículo permite eu controlar o tanque dele, quem abastece, como abastece, onde ele foi. Controle de frotas. Colocar uma pessoa que realmente sabia responder. À época nós tínhamos o nosso parceiro e responsável pela garagem, o Sérgio, mais conhecido como Sérgio Brechó, juntamente com o Enildo, né, que à época trabalhavam junto lá no comando daquela garagem. Outra questão, você ouve dizer, ninguém vê nada, ninguém sabe quem foi que faz, quem é que faz as coisas. E outra medida que eu adotei é nenhum carro de servidor público entrava na garagem, ficava nas imediações estacionado. Porque como ninguém enxergava nada do que acontecia, ninguém ouvia nada, ninguém sabia o que fazia, nós pedimos que deixasse todos os carros lá fora, só entrava carro oficial na garagem. Porque ninguém vai dar conta aí que tá, de ficar olhando porta-mala e porta-luva de carro que entra, para saber o que entra e o que sai. Doutor, mas qual a dificuldade do governo em colocar um sistema de monitoramento de câmeras naquele local? Tem setor daquela garagem que teve câmera. Parece, né? E isso nós conseguimos identificar em alguns momentos, que não são pessoas às vezes estranhas demais ao setor. Você tem uma área toda aberta ali. Então as pessoas que conhecem aquela estrutura ali sabiam exatamente onde é que ia. Por consequência, obviamente, acabava fugindo da fiscalização. Nós temos vigia lá. E às vezes as coisas acontecem lá sem que ninguém vê, sem que o próprio vigia não dê conta. Então, qual foi a medida nossa? Impedir que veículos que não fossem oficiais adentrassem as dependências da garagem. Qual foi a medida nossa? Rastreamento de veículo. E se aconteceu algo, não chegou a virar notícia, não chegou até nós, o que a gente sabe é que não se ouviu mais história de que sumiu peça, de que trocou motor de carro, que trocou pneu novo com pneu velho. Não se ouviu mais isso. Chegou um fato para nós, a gente apurava. Chamava a pessoa e averiguava. Então, o que na verdade acontece? É falta de comando e controle.
é falta de gestão. Porque nós tínhamos, repito, eu não estava 24 horas na nossa garagem, na nossa oficina. Mas nós colocamos pessoas que respondiam por aquilo ali. Que nós chamávamos para prestar conta do que está acontecendo. Que vinha com pedido para compra de peças e que não iria comprar sem que o Roberto soubesse para que era para qual carro. E que na hora que alguém sugerisse lá, a gente já estava lá dizendo, olha, tem um carro ali parado, vamos tirar a peça dele e colocar nessa, não vai tirar a peça de carro aqui não. Porque senão nós vamos transformar tudo aqui em sucata. Então essa era a postura nossa frente a essas demandas. E veja bem, vê se nós deixamos lá um cemitério de carros desmanchados, sucateados. Como é que você afirma isso, Roberto, que você não deixou? Qual foi a atitude do governo que entrou no sentido de mostrar mazelas que nós deixamos? Não mostrou nenhuma mazela quanto à garagem de carro desmanchado, carro sucateado. Não apontou nenhuma restrição contra a prefeitura de certidão positiva que impedisse a realização de convênio. Não apontou inchaço de folha que não mexeu em nada. Esse governo que está aí, Valdo e comunidade, ele só vem tomar atitude no sentido de baixar decreto 3 anos depois que ele é governo, quando ele faz a bagunça. O decreto é para tentar corrigir a bagunça que ele fez. Porque quando você pega um governo bagunçado, a primeira medida que você faz é soltar um decreto ajustando. 3 anos depois que ele assume, ele solta um decreto tentando ajustar a bagunça que ele fez. Mas o ajuste dele é o próprio tiro no pé dele. Porque ele pega aquele que mais precisa e corta, né? Aquilo que ele contava que era uma hora extra que realmente fazia, e reduz a carga horária da prefeitura. Uma vergonha, uma cidade de quase 40 mil habitantes, uma prefeitura meio-dia fechada, sob o pretexto de economia, e o cargo comissionado, aquele de confiança dele, não teve alteração salarial nenhuma, e está trabalhando menos. Mas o servidor de carreira, até mesmo o servidor contratado, que tinha aquelas horinhas, aquela dobra, esse pessoal, eles estão sacrificados hoje em detrimento de quê? A minha folha de pagamento era 2 milhões e 400. A folha desse que está aí é 4 milhões e meio. A prefeitura se transformou num cabide de emprego para garantir voto. Agora eu sou contra contratado? Não. Mas se eu tiver uma oportunidade de estar ali um dia, a gente ajusta. Porque se você imaginar de 2 milhões e 400 você pular para 4 milhões e meio, na melhor das hipóteses, você melhorar o piso de algumas categorias que estão brigando para melhorar o piso aqui, você leva a folha para 3 e pouco, e você estaria economizando hoje cerca de R$1 milhão por mês, nesse cenário de fatura de dinheiro entrando. Mas o descaso, a falta de política para o servidor, de valorização, e aí anuncia pagamento em dia. Que o Roberto atrasou 4 meses. Atrasei, eu não fui disso não. Mas eu saí sem dever para salário. Porque quando veio o dinheiro, eu paguei. Agora, estão anunciando pagamento em dia como se fosse um favor. Tem que pagar mesmo que o dia está chegando. E digo mais, já tinha que ter acabado com escala. Porque com a fartura de dinheiro, não tinha que ter mais escala. A escala de pagamento nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, ela só se justificou quando o Ramon teve dificuldade na reta final do governo dele, teve bloqueio de dinheiro. Quando eu cheguei e comecei a ter dificuldade, quando o Estado nos tomou 11 milhões, ele teve. Nesses momentos é que você justifica uma escala. Agora, num ambiente de fartura, dinheiro entrando, um governo que em 3 anos recebeu 2,5 vezes ou 3 vezes o que nós recebemos, o que ele justifica uma escala de pagamento? Desorganização, falta de compromisso com o servidor, falta de compromisso com o comércio. E aí pagam compromisso com o comércio, valorização do servidor. Estão fazendo o que é de direito, e estão fazendo mal ainda, porque poderia ter reduzido esse prazo de pagamento com a fatura de dinheiro que tem aí. Acabe com a escala, com a fatura que está aí. Vê se tem gestão, competência para isso. Eu acompanho um grupo de WhatsApp aí, denominado Papo Reto, aliás, um grupo muito bom, do meu amigo Bruno, né, do Bel. Eu vi naquele grupo que o governo nomeou muitos cargos de chefia na reta final do seu governo. Qual a necessidade da nomeação de tantos cargos de chefia em um final de governo? Atender afiliados políticos, transformando-os em cabos eleitorais numa reta final. Eu só consigo entender isso.
Ô Valder, quando nós tivemos dificuldade financeira, eu cortei do meu salário de todos os cargos de confiança 30%. Um ano recebendo a menos. Eu sou um prefeito que eu tenho as 4 contas da minha gestão aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e pela Câmara Municipal sem nenhuma ressalva, com toda a crise que eu vivi aqui. Eu fui com um processo de reeleição porque eu tinha que defender aquilo que eu acreditava, não podia colocar outra pessoa para responder por mim. Veja bem, eu não meti o pé na jaca. Eu não lotei a prefeitura de gente para tentar ganhar uma eleição. E isso eu entendo que é responsabilidade com a cidade, com o futuro da cidade. Por que minhas contas estão aprovadas, sem nenhuma ressalva? Porque nós fizemos gestão financeira, gestão orçamentária, nós somos responsáveis. Porque não importa quem vem depois, importa a cidade que vai pagar a conta. Ah, porque eu posso perder, então eu vou deixar para o outro o abacaxi. Não, o abacaxi quem vai chupar ele, doce ou azedo, sou eu como cidadão. Qualquer cidadão vai chupar esse abacaxi azedo. Então não é fazer por momento, fazer a graça no momento e deixar uma cidade que cada gestão se compromete. Aí você fala, mas a sua não se comprometeu? O meu resto a pagar, o meu resto a receber, equilibrou. A dívida do município de Nanu com o Roberto Jesus não cresceu. Porque o que eu tinha a receber e o que eu tinha a pagar, equilibrou. Mas aí Roberto está falando que tem interesse de mascarar? Não. Pega os relatórios da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado, lá vai dizer que a dívida com nós não cresceu. Então, é tudo isso que nós temos que discutir nesse processo que está iniciando, né? Postura de cada um. Qual é a postura de cada um que pleiteia o cargo? Qual é o histórico? Qual é o rastro que tem nessa cidade? Nós temos que ir atrás do rastro comum. Eu estou aqui apontando situações, eu já estive e estou apontando situações. Eu aceito fazer discussão, desde que ela não seja rasteira, rasa. Porque não existem soluções rápidas, né? Milagre não somos nós que fazemos. Só o nosso Criador tem esse poder de nos conceder milagres, né? Realizações extraordinárias. No mais é luta mesmo, é organização, é disciplina, né? É planejamento, é olho no olho com as pessoas, é falar o que pode, o que não pode, é atender aquele que mais precisa, primeiramente, depois faz o oba-oba. É isso que a gente entende como gestão. O problema final, a reta final, que eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público acerca dessa questão do problema da água. Nós tivemos aqui dentro da cidade de Nanu, a Copasa. Se não me engano, prestou serviço na cidade de Nanu por mais de 51 uma anos. década. 51 anos. 51 anos, né? 5 décadas. 5 décadas. Terminou o contrato, terminou o contrato, a Copasa saiu de Nanuque e veio a Águas de Nanuque, né? O que o senhor tem a dizer para a população acerca dessa nova empresa que prestará o serviço, prestação de água e esgoto de Nanuque? Principalmente o pessoal daqui dessa parte de cima onde eu moro está sofrendo com a falta de água, a interrupção do serviço de água nas torneiras da população. Ô Valder e comunidade, eu sou um homem extremamente esperançoso, né? Eu tive a oportunidade de visitar várias cidades onde empresas como a Águas de Nanuque, né, sobre outro nome, estavam atuando. Inclusive eu fui numa cidade onde esse grupo que ganhou a licitação em Nanuque estava atuando, ou está atuando, e o nível de satisfação das pessoas naquele momento era bom. Realmente o serviço acontecia, a qualidade do serviço existia. O que eu espero? Eu espero e acredito que essa empresa que está instalada em Nanuque, ela vai dar conta dos compromissos que ela assumiu com a Nanuque através do contrato, agora sim, Nanuque, tem um contrato, né, de concessão de água e esgoto, onde estabelece obrigações, onde estabelece sanções, penalidades, caso não ocorra o cumprimento das obrigações. Agora sim, Nanuque, existe um plano de saneamento básico atualizado com valores lá, constante lá, do que precisa ser feito em Nanuque. E a empresa, quando ela ganha a concessão, ela se obriga a atender o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, nos próximos anos, nós vamos enxergar o que aqui em Nanuque? Investimento na área de água e esgoto. A nossa rede de água, 60% dela é de amianto, vai ter que ser trocada.
o recolhimento do esgoto, que muitas vezes está indo para o Rio Mucuri, para os nossos corpos, nós vamos ter que atingir aqui. Ela se obrigou, nesse prazo aí, de atingir 95% a 100% de coleta e tratamento de esgoto. Então, com contrato, com regras. Eu, enquanto prefeito, lá em 2018, Walter, em comunidade, eu criei o Conselho Municipal de Saneamento Básico, composto por membros do governo e composto por representantes da sociedade. Só que esse governo que está aí, que não acredita na sociedade, ele não deixa o conselho funcionar. O conselho com ele de saneamento básico, que está para discutir todas essas indagações que a população está fazendo. Você ouviu alguma fala oficial do prefeito a respeito da empresa? Não. Você ouviu ele falando o que vai acontecer aqui? Não. Eu posso arriscar, porque não tem conhecimento do que está acontecendo. Porque ele foi o primeiro, juntamente com o vice-prefeito, quando os dois eram vereadores, eles reprovaram a atualização do plano de saneamento básico. Lá atrás, na crise financeira que nós vivíamos aqui, a Copasa propôs fazer o contrato. Eu mandei para a Câmara a minuta do contrato, eu mandei pedir à Câmara autorização por lei, e naquela época, Walter, a Copasa ia dar na NUC 10 milhões de reais, que aí nós íamos colocar salário em dia, fornecedor, e fazer obras. Eu pedi que cada vereador me indicasse uma rua no valor de até 300 mil para calçar, com esse dinheiro que a Copasa iria mandar, caso a gente tivesse aprovado pela Câmara o contrato com ela. E o que o prefeito e o vice fez? Liderou o grupo de oposição e deu pau nesse projeto de lei. O que coube a Roberto fazer? Já que eu não podia fazer contrato com Copasa, não podia ter os benefícios para a cidade que a Copasa estava oferecendo fazer um contrato com ela, a época 10 milhões, eu abri a concorrência pública 001/2020 para que outras empresas pudessem vir participar. Esse tempo todo a Copasa ficou brigando para travar essa concorrência. Foi para o Tribunal de Contas, foi para o Tribunal de Justiça, ganhamos. Mesmo o Roberto fora do mandato, o Tribunal de Contas me chamou para perguntar se tinha interesse que continuasse o processo. E eu manifestei lá para continuar. Porque como é que nós vamos fazer aqui? Continuar com a Copasa sem contrato? Eu queria a Copasa aqui com contrato, para que eu pudesse cobrar dela através das regras lá no contrato. Já que ele, prefeito e vice, quando vereador, bateu em nós, proibiu que a gente firmasse o contrato com Copasa, e acabou ocasionando a saída de muitas famílias aqui já radicadas em Nanuque, tiveram que sair ou perder de seus empregos, né? Já que eles me travaram para isso, eu tinha que dar uma resposta para a questão de água e esgoto. Não podia continuar mais. E resultado, o tribunal determinou ao prefeito que está aí que desse seguimento à concorrência na fase em que ela estava. E a empresa veio e ganhou. E ele, para assinar o contrato, demorou a assinar o contrato. Demorou. E digo mais, depois de assinar o contrato, ele, para dar ordem de serviço, tiveram que os vereadores intervirem. Os vereadores foram lá na cidade onde essa empresa presta serviço para ver o que era. E voltaram lá e cobraram dele. Então a questão de água e esgoto, né, e principalmente água, o sofrimento que vocês passaram aqui nessa região, é responsabilidade de quem? É da Copasa que não vinha cumprindo? Em parte. Mas é responsabilidade do seu prefeito e do seu vice. Que desde quando vereadores, e olha que o vice mora nessa região, desde quando vereadores, eles vêm travando o andamento da solução da água e esgoto em Nanuque, porque não era eles que estavam sentados na cadeira de prefeito. Eles entendiam que se aprovasse aquilo ali, iria viabilizar, aprovar Roberto em Nanuque. Então tinha que derrotar de qualquer jeito. E aí o que eu lamento, comunidade, em especial essa região que nós estamos, Nações Unidas, Jardim da Acácia, né, esse trecho Vila Nova, né, o que eu lamento profundamente é o descaso para com vocês. Vocês têm um vice-prefeito que mora na região de vocês, que não vem dar uma palavra e dizer, olha, aconteceu isso. Você não tem ninguém da prefeitura, ninguém. Porque hoje quem fala pela prefeitura é o irmão do prefeito, que não tem cargo nenhum na prefeitura. Olha que governo que nós temos nessa cidade. Então vocês não tiveram um prefeito para dizer, olha, eu estou atuando nesse sentido para resolver. Não. Vocês não tiveram um vice-prefeito, olha, eu estou atuando para... Não. Vocês não tiveram uma fala pública da Câmara Municipal nesse problema que vocês ficaram aqui de 5, 6, 7 dias sem água. Olha como a cidade está largada. Não tem autoridade do ponto de vista municipal que vá de encontro a vocês, que abrace, que dê uma satisfação.
Gente, essa é a nossa realidade. E aí nós temos que acreditar e fica com conversas. Um joga ali, outro joga ali, outro joga cá. Ah, porque a empresa é do vereador tal. Ah, que a empresa pertence ao deputado tal. De onde é que estão tirando isso? Então vamos, com muita esperança, mas com o poder de fiscalização que nós, povo, temos, né, exigir que esse prefeito faça funcionar, Valder, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, porque lá vai estar representando a sociedade. Sabe o que aconteceu aqui o ano passado? A concessão de transporte público aqui venceu em outubro. Eu tenho bairro aqui como 7 de Setembro, Zaru, que não é assistido pelo ônibus. A pergunta é, prorrogar a concessão sem conversar com a sociedade? Eu criei no meu governo um Conselho Municipal de Transporte e Trânsito para discutir essas questões do transporte público. Quando a Três Fronteiras mandava a planilha pedindo aumento de tarifa, eu mandava para a Câmara, mandava para a promotoria e mandava para o Conselho Municipal. E dizia para eles, olha, se vocês contrariar as contas, mostrar que não é esse valor, eu não baixo o decreto. Agora, se vocês não contrariarem, eu tenho que fixar o decreto. Porque eu tenho que garantir o equilíbrio econômico e financeiro da empresa. Então, nós fazemos isso. Não era o Roberto que fixava a tarifa. O Conselho manifestava, a promotoria recebia as planilhas da Três Fronteiras, a Câmara recebia. Por que o prefeito não faz funcionar o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte na NUC? E a concessão, o contrato venceu o ano passado. Renovou? Cadê essa renovação? Renovou em tempo? Podia renovar uma concessão? Por quanto tempo foi renovado? Então, é o que está acontecendo na NUC. Encerrar isso aqui, doutor. Perdão. Gostaria de abordar a questão da segurança pública. O senhor de conhecimento de todos que na NUC, não só na NUC, como da Flatório, toda a região do Vale do Polícia, está sofrendo com a atuação de algumas organizações criminosas nessa região. Essa semana eu tomei conhecimento que o prefeito da cidade de Aflatone enviou um manifesto ao governador de Minas pedindo uma atuação mais incisiva das forças de segurança naquela região, melhorias na segurança. Caso o senhor retorne à Prefeitura de Nanuque, o que o senhor pretende fazer para auxiliar as forças de segurança pública no combate à criminalidade violenta na cidade de Nanuque? O Valdo e comunidade, quem nos acompanhou é testemunha do que eu vou falar aqui. A minha relação durante prefeito foi uma relação estreita com as forças de segurança aqui. Estreita no sentido próxima, de abraçar. Primeiro que meu vice-prefeito veio da Polícia Militar. Então nós sempre tivemos uma boa relação com o comando da polícia, seja a companhia ou seja com o alto comando. A se registrar que um dos comandantes aqui da companhia, depois coronel, passou a ser o segundo homem na cadeia de comando da Polícia Militar no estado de Minas Gerais. Então nós tivemos esse caminho de melhorar o convênio da prefeitura com a Polícia Militar, naquele suporte necessário, que muitas vezes o Estado não chega rápido. Então a gente aqui, para garantir as ações da polícia, batendo a porta ou tendo o convênio assinado, nós suprimos as dificuldades que a Polícia Militar encontrava em alguns momentos. Então fomos parceiros, dialogamos o tempo todo, né? Não só na companhia ali, no prédio, mas recebendo na prefeitura, mas nos acompanhando também na vila. A Vila Gabriel Passo teve muita presença, né? A Vila Pereira, pela questão da segurança pública lá, né? A nossa luta para que mantivesse lá policiamento mais permanente, mas era também uma dificuldade da Polícia Militar de manter policiamento constante. A nossa relação, por exemplo, com o presídio, com a direção regional do presídio, ela foi extremamente especial, porque nós recebíamos aquilo que demandava da gente, nós atendíamos. Nós montamos um programa na área de saúde prisional, e esse governo nos fez um favor de perder. Desde outubro passado não vem mais recurso. Por que perde um programa de área de saúde? Porque não alimenta o sistema, não tem produção para colocar no sistema, e o Estado, a União, pegando essa produção, repassa o dinheiro mensal. Então, olha só, nós caminhamos naquilo que foi possível, né? Durante o nosso mandato, eu reuni com os 3 promotores de justiça 5 vezes. Durante o nosso mandato, eu reuni com os juízes de Nanuque 5 vezes. Na segunda reunião, um dos juízes mais antigos de Nanuque colocou o braço na porta do gabinete e falou assim: eu estou aqui há tanto tempo e ninguém nunca me chamou para nada aqui. Então, nós estreitamos a relação no sentido positivo
com as instituições de segurança, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Eu tive a grata surpresa, numa audiência da Câmara, um dos juízes de Nanuque, falar que ele foi acionado pelo tribunal para que buscasse, né, ou ele acionou o tribunal para que Nanuque assinasse um convênio, né, um convênio onde estabeleceu uma junta, uma vara de conciliação ali para a questão dos conflitos na área de saúde. E qual foi a satisfação dele? Ele foi o depoimento dele. Nanuque já tinha ido lá e assinado. Não precisou a gente chamar Nanuque. Então a nossa relação, olha só, não só essa parceria de conversação, de subsidiar em algumas situações de equipamento, material, ou até mesmo pessoal. Você vai ver, a delegacia tem gente da prefeitura cedida, você vai ver no comando, até então tinha gente lá no administrativo, na limpeza, cedido, fora o convênio que é celebrado. Mas também de que forma? Melhorar, por exemplo, alguns aspectos da cidade, né? Vai em nossos bairros aqui para você ver. Quando eu estive prefeito, eu fiz uma expansão de postos, 220 postos de energia. Não deu para atender tudo, é um processo extremamente demorado. Cada poste que você quer colocar na cidade, você tem que fazer um projeto para ele, aumento de carga, e a CEMIG tem que aprovar. Depois você tem que licitar, contratar uma empresa, depois ela coloca. Nós fizemos uma expansão de rede aqui, 220 postos. Tinha mais de 10 anos que não fazia expansão de postos aqui. Você vai na entrada do bairro BR, ali iluminado, nós colocamos. Você vai no finalzinho da reta, ali naquela região do Campo do Cruzeiro, aquela entrada, está iluminada. Melhorar alguns trechos, alguns bairros, na questão da iluminação pública, que ajuda na segurança pública. Né? Então, você ter essa relação mais estreita, está ouvindo, sistema de monitoramento de câmera, nós podemos pensar em implementar aqui em algumas regiões da cidade. Comércio, regiões mais conflituosas, mais marcadas por conflito. Podemos pensar, mas pensar a partir de quem? A partir de quem entende segurança pública, como vocês. Envolver Polícia Militar, Polícia Civil, né, a questão do próprio Polícia Penal, Ministério Público. Né? Essa é a nossa disposição para estar caminhando, né? Porque se faz necessário. Porque, veja bem, não depende só das forças de segurança. Você está vendo tudo isso acontecer em Nanuque e você não sabe qual a posição do poder público municipal. Doutor, uma pergunta final, logo após eu faço as considerações finais. Conversei com alguns servidores públicos do município de Nanuque e alguns alegaram com maior temor do funcionalismo público de Nanuque com retorno se o acerca do atraso de salário. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema de atraso de salário? O senhor já mencionou que o atual gestor tem dinheiro sobrando. No estudo da gestão do senhor, o senhor teve dificuldade. Eu me recordo, o senhor teve algumas dificuldades. O senhor pretende fazer diferente para melhorar essa situação? Deixa eu tranquilizar as pessoas, né? Vocês observam que a única coisa que falam contra Roberto é atrasou o salário. Então a pergunta de forma honesta: atrasou com dinheiro em caixa ou atrasou porque não chegou o dinheiro? Não precisa me responder agora. É só para refletir. Então, no momento que houve o atraso, é público e ninguém contesta. Ninguém diz que é mentira. Faltou 11 milhões. Mas tem prefeituras do entorno que não houve o atraso assim. Tem cidades que vinham em processo melhor que Nanuque. Nanuque vinha numa situação mais complicada. Então, algumas cidades que tiveram o mesmo problema que nós, atrasou, vinham em situações mais delicadas, demoraram a vencer. Nós saímos do mandato e colocamos salário em dia. A pergunta é, o que justificaria um atraso hoje de salário em Nanuque? Nada. Tem dinheiro. O que vai justificar um atraso no futuro governo, se a gente tiver êxito no processo, tendo dinheiro em caixa? Agora eu preciso fazer uma ressalva. Não foram 100% dos servidores que ficaram sem receber, não. O agente comunitário de saúde não ficou sem receber. O agente de endemia ficou sem receber, porque 95% do salário dele vem da União. O profissional que recebe pelo Fundeb da educação não ficou sem receber. Alguns profissionais de saúde que recebem por programas de recursos federais, né, não ficou sem receber. Essencialmente, o servidor que ficou sem receber foi aquele servidor que recebe de recursos próprios da prefeitura. Que o Estado, ao reter dinheiro nós ficamos sem essa condição de pagar ele em dia. Então, num eventual governo, numa normalidade que nós temos hoje, com essa fartura, que a fartura, minha gente, não é em razão do prefeito. A fartura que nós temos hoje é em razão do cenário do Estado que estabilizou suas contas. O Estado hoje não tem necessidade de reter dinheiro de município, porque o governo Zema fez o dever de casa.
ajustou o Estado, está repassando o normal. Então não é porque o prefeito está aí que o dia está chegando, não. A União está funcionando normal, os recursos estão vindo. Então é um cenário de normalidade que não pode ser atribuído ao prefeito. O cenário de anormalidade lá no meu governo, eu posso dizer, foi atribuído a quem? À gestão do Estado de Minas Gerais. O governador Éper, ele não conseguiu fazer a gestão disso. E acabou tirando da gente aquilo que ele achou que deveria tirar. Então, é muito simples esse raciocínio. Faltou, atrasou, atrasou. Norberto não foge disso. Eu discuto isso em qualquer lugar. Agora, olhando nos olhos aqui, né, alguns dizem que não pode olhar nos meus olhos. Olhando nos olhos, me diz, eu estou mentindo em quê? Faltou dinheiro ou não faltou? Essa é a verdade. Tendo dinheiro, qual a razão de atrasar? E ainda prossigo mais. Tendo dinheiro, por que manter uma escala de pagamento até hoje? Muito bem. Agradecer a presença aqui do Dr. Roberto Jesus, advogado criminalista, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Nanuque e pré-candidato ao cargo de prefeito do pleito 2024, doutor. Pela sua esposa, obrigado pela presença, pela humildade de vir até nós. Né? E se você fizesse as considerações finais aí para o nosso público. Ô Valda, quero agradecer você, ao canal aqui, né, o Radar News, né, pela oportunidade, sua esposa, né, que nos acompanhou aqui bem, nos assistiu, minha esposa Cláudia, que me acompanha, que foi secretária de Assistência Social, que está aqui com a gente nesse momento. Enfim, agradecer a comunidade que nos oportuniza, né, um momento para nos ouvir, me colocar à disposição das pessoas para conversar. O meu número de telefone é o mesmo há mais de 10 anos e é aberto à comunidade. E quero louvar, parabenizar você por essa iniciativa. A gente precisa de canais de comunicação em Nanuque que possa abrir os espaços para que o debate, a conversação seja de forma profunda e não rasa e não somente ouvindo um lado. Né? Então é muito importante para a nossa democracia, para a nossa cidade, que tem muitos problemas e que precisa passar por uma discussão com a comunidade. A comunidade tem que se envolver nesse processo, tem que acompanhar. Como eu falei, hoje os conselhos municipais que são responsáveis por fazer política pública, aprovar ou reprovar, eles não funcionam nessa cidade. Há um desprezo pelo povo de Nanuque quando nega ao povo uma participação. Tem que ser um prefeito e um vice que não abre a boca para falar com a comunidade, que não dá satisfação de nada, ou seja, só vem anunciar aquilo que eles acham que é bacana. Enfim, nós estamos, essa é a reflexão que eu peço, né, numa fase importante da cidade. É uma fase de pré-campanha, em que as pessoas precisam parar para ouvir, fazer comparações e ver qual o melhor projeto de cidade que elas querem para aqui. Isso é importante, tá? Então, eu quero aqui deixar essa ponderação, agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo de coração por tudo. Agradecimento a nós. Estou bem encerrando aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência. Em breve teremos um novo debate aqui no canal de notícias Radar Porém. Beleza?